Esse prisioneiro é um general do exército que, sendo preso, conquistou o respeito de todos os prisioneiros e assim comandou um exército de presos para acabarem com o diretor da prisão. Será que eles vão conseguir fugir? Fica comigo até o final que, além de descobrir, você vai ver o nome desse filme incrível. Você tem a chance de escolher o próximo resumo do canal. Para escolher a série The Last of Us, comenta o número 1, mas para escolher a série Wandinha, comenta o número 2. O nome desse filme incrível tá no final do vídeo. Esse castelo, na verdade, é uma prisão militar comandada pelo supervisor Coronel Winter. No seu escritório, ele recebe a sua secretária, que o avisa que um ex-tenente general, que agora é um prisioneiro, está sendo transferido para sua prisão. É claro que isso é motivo de orgulho para o Winter, porque como chefe da prisão, ele vai receber diretamente o prisioneiro, que é a pessoa mais respeitada nas Forças Armadas dos Estados Unidos. A notícia da chegada do general parece ter se espalhado entre os prisioneiros. Todos os prisioneiros estão muito ansiosos com a chegada do general, sem falar de um ex-soldado chamado Yates, que agora trabalha como agenciador de apostas entre os prisioneiros. Não muito tempo depois, o prisioneiro tão esperado finalmente chegou, ou seja, o tenente-general chamado Eugene Irving. Eugene foi condenado a 10 anos de prisão por decidir enviar as tropas dos Estados Unidos em uma missão proibida, violando assim as ordens do presidente e resultando na morte de 8 soldados. O Coronel Winter, comandante da prisão, tem uma grande admiração pelo Eugene, então ele pede para que ele assine um dos seus livros de guerra. Quando estava prestes a deixar o escritório do comandante Winter, o Eugene encontra um prisioneiro chamado Aguilar, que começa a saudar o general, mas vendo isso, Winter proíbe o Aguilar de prestar homenagens ao Eugene, porque agora ele é um prisioneiro e não mais um general. No dia seguinte, quando os prisioneiros estavam no pátio, no horário do banho de sol, eles acabam se envolvendo em uma discussão que gera um grande tumulto. Eugene somente observa a briga do lado de fora quando o alarme da prisão toca e os guardas entram lá dentro tentando colocar ordem, atirando balas de borrachas nos presos que iniciaram o motim. Enquanto isso, o Coronel Winter está apenas observando toda a situação dentro do seu escritório. Na hora do almoço, os presos vão até o general Eugene reclamar sobre os abusos do coronel e dos guardas da prisão, incluindo a morte de vários presos por balas de borracha. Os prisioneiros esperam que pelo menos o Eugene conseguisse encaminhar essas queixas até os seus conhecidos no governo para que tomassem medidas firmes contra o Coronel Winter e os seus homens. Mas Eugene diz que só quer cumprir sua pena na prisão sem se envolver com ninguém. No pátio, Eugene dá de cara com Aguilar, que o sauda novamente. O preso Aguilar não consegue esconder sua admiração por um dos veteranos de guerra mais famosos dos Estados Unidos. Os dois então começam a conversar sobre o gesto de respeito na história militar e, sem eles perceberem, o Coronel Winter os observa à distância. O respeito que o Aguilar tinha pelo Eugene imediatamente deixa Winter com inveja, porque temia que os presos tivessem mais respeito pelo Eugene, que era um preso, do que ele, que era o chefe da prisão. Assim, para não perder o respeito e a ordem dos prisioneiros, ordenou que o Aguilar ficasse 24 horas no ar livre fazendo continência para o gabinete do diretor. Mesmo no inverno, Aguilar tem que ficar de pé prestando continência, mesmo chovendo muito forte e o homem já estava tremendo muito de frio. Sentindo pena do estado do Aguilar, Eugene se aproxima dele pedindo para que ele se abrigue da chuva. Por causa das suas ações, Eugene recebe um tratamento especial dos guardas da prisão por ordem do diretor Winter. Para piorar a situação do general, o diretor Winter ordena que Eugene carregasse várias grandes pedras nas costas. A sentença que deveria ser cumprida pelo Eugene foi usada como arena de apostas pelo prisioneiro Yates, e os prisioneiros começaram a apostar se o general seria capaz de terminar a sua sentença ou desistir no meio do caminho. Mesmo que seu corpo não seja tão forte como costumava ser, o general Eugene ainda consegue mover algumas pedras. Ele então começa a tirar a camisa por causa do calor e assim revela as suas muitas cicatrizes feitas em vários campos de batalha durante todo
toda a sua vida. Uma delas é a cicatriz de quando o general defendeu desesperadamente os seus homens, o que o tornou uma pessoa muito respeitada na história dos militares dos Estados Unidos. Embora seu castigo tenha sido aumentado em mais um dia inteiro carregando pedras, ele ainda teve que ficar em confinamento na solitária, e logo após isso Eugene conseguiu terminar o seu trabalho. Então ele começou a receber o respeito de todos os prisioneiros após retornar à sua cela. Os presidiários achavam que a sua sinceridade no cumprimento do castigo era o espírito de encorajamento de um verdadeiro guerreiro. Yates então foi até a cela do Eugene para dar a ele muitos cigarros de presente, mas como não fumava, ele pede para que Aguilar distribuísse os cigarros para todos os presos. No dia seguinte, Eugene vai até os presos que foram instruídos a construírem um muro pelo diretor Winter. Ele então pede ao Aguilar para que ensinassem os presidiários a construírem paredes de pedras muito fortes, porque o Aguilar lhe disse que seu pai era um pedreiro muito habilidoso. Depois de receberem orientação do Eugene, cuja liderança foi capaz de mobilizar e gerenciar todos os prisioneiros, eles começaram a construir um muro todos juntos. Em vez da palavra general, Eugene recebeu o apelido de chefe pelos prisioneiros que o respeitavam muito pela sua liderança. Winter fica sabendo disso, então ele presume que Eugene está construindo uma estrutura de lealdade na prisão, onde todos os prisioneiros vão obedecer às suas ordens. Isso, é claro, pode ameaçar a sua autoridade na prisão, porque os prisioneiros vão obedecer o Eugene mais do que o próprio diretor. Winter então ordena no rádio que os guardas da prisão destruam o muro que os presos acabaram de construir. Nessa hora, o prisioneiro Aguilar fica na frente da escavadeira, então o diretor imediatamente ordena que um atirador disparasse uma bala de borracha, que geralmente não é letal, só que o tiro foi direto na sua cabeça, matando o Aguilar na hora. Deixa seu F nos comentários pelo Aguilar. Depois que as paredes foram destruídas, Eugene e os outros presos prestam suas últimas homenagens ao Aguilar, fazendo a mesma formação de homenagear os soldados que morrem no campo de batalha. Mais tarde, o diretor Winter, que sentiu que a sua posição como diretor estava ameaçada, vai até a cela de detenção do Eugene e oferece uma pequena quantia de dinheiro para que ele ficasse calado sobre o incidente que matou o Aguilar. Só que, como esperado, Eugene rejeita a proposta que o diretor ofereceu. Ele avisa que junto dos outros presos vão exigir a renúncia do diretor Winter, porque consideram que ele abusou do seu cargo para cometer uma violência desnecessária. Sabendo que os guardas da prisão iriam contar tudo que os presos fizerem para o diretor Winter, eles começaram a se comportar como soldados perto do Eugene, usando palavras e gestos em códigos. Durante uma visita surpresa até a prisão, o general Wheeler recebe o diretor Winter, que conta que o preso Eugene está fazendo de tudo para tirar ele da posição de diretor, falando que a prisão parece um campo de batalha. Por outro lado, Wheeler respeita muito Eugene por ter ajudado tanto os Estados Unidos, então ele resolve se encontrar e falar diretamente com ele para verificar essas denúncias. Ele escuta tudo que o Eugene tem para falar e as reclamações dos prisioneiros sobre a violência do diretor. Wheeler então diz ao Eugene para conseguir provas válidas da má conduta do diretor para que ele pudesse ir até o governo para tirar o Winter desse cargo. Depois disso, Eugene junto de alguns presos se sentam na mesa para bolarem um plano para derrubar o diretor do cargo. Yates começou a pedir para entrar no plano junto com ele, só que isso deixou todo mundo com o pé atrás, desconfiando do homem. Vendo isso, o diretor Winter então chama o Yates até a sua sala e o suborna com uma sentença reduzida, desde que ele estivesse disposto a ser o seu espião para descobrir o que o Eugene está planejando fazer. E é claro, o Yates concorda com a sua oferta. Depois de conseguir distrair todos os guardas para que eles não sejam mais vistos, Eugene então anuncia seu plano de como todos os prisioneiros vão assumir o controle da prisão. Eles pretendem hastear a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo como um sinal de perigo e de que eles tomaram a prisão, o que significa que o diretor Winter não vai mais poder controlar os prisioneiros e assim ele vai ser substituído do cargo. Depois de revelar o seu plano para todos os presos, Eugene percebe que o Yates está o espionando para contar tudo para o diretor Winter. Ele então se aproxima do Yates para ter uma conversa cara a cara, onde ele o aconselha dizendo que via nele a consistência de um verdadeiro guerreiro, só que um guerreiro do mal que faria de tudo para seu próprio benefício. Eugene ainda diz que Yates pode mudar o seu pensamento e se juntar a eles para derrubar o diretor. No entanto, Yates não se importa muito com as palavras do Eugene, porque imediatamente vai até a sala do Winter para
para contar todo o plano. Assim que fica sabendo de todo o plano dos presos, o Winter então esconde imediatamente a bandeira dos Estados Unidos em uma gaveta do seu escritório. Pouco tempo depois, um preso invade o escritório e começa a xingar o Yates, chamando ele de traidor e forçando o Winter e seus guardas a prenderem o homem. Yates aproveita a oportunidade que todos estão distraídos e consegue roubar a bandeira dos Estados Unidos que o diretor Winter acabou de esconder. No dia seguinte, Yates vai até o diretor Winter e revela que acabou dando a bandeira dos Estados Unidos para os presos, revelando que agora ele está do lado do Eugene. Assim então Yates foi colocado em confinamento solitário e o diretor Winter ordena que todos os seus guardas reunissem os prisioneiros no campo e assim procurassem a bandeira em todas as celas. No entanto, isso faz parte do plano do Eugene, que consegue trancar os guardas da prisão lá dentro para que os prisioneiros possam se mover com mais liberdade no campo. Eugene orquestrou um plano para causar estragos na prisão e seu objetivo é mostrar ao Wheeler que o diretor Winter não está pronto para ser o diretor de uma prisão. Por outro lado, Yates conseguiu escapar do confinamento solitário assim que a confusão começou. Um dos presos chega até a sala de comunicação e faz uma ligação para o Wheeler para relatar o caos na prisão e a incapacidade do diretor Winter de controlar os prisioneiros. Winter então convoca a tropa de choque para invadir a prisão e conter os condenados que estão agindo sob o comando do Eugene. Usando armas improvisadas e todos agindo em equipe, os prisioneiros explodem o escritório do diretor Winter e impedem um ataque de canhão de água de um veículo blindado. Ao saber que o Wheeler chegaria na prisão em 20 minutos, o Winter imediatamente ordenou que os helicópteros disparassem nos prisioneiros com bala de verdade. Eugene já havia previsto isso, então ele pede aos prisioneiros que ajudassem o Yates a pilotar um dos helicópteros. Depois de assumir o controle do helicóptero, o Yates consegue matar o atirador, que acabou matando o Aguilar. Como todos os seus ataques não funcionaram nos presos, Winter finalmente deu a chance do exército entrar lá dentro e cercar os presos sob a mira de uma arma, porque agora os guardas da prisão têm autorização a usar munição letal em caso de uma emergência. Winter então ordena que os prisioneiros se deitassem no chão, mas todos eles ignoram a sua ordem, até que o diretor finalmente avisou os prisioneiros que os atiradores posicionados no telhado atirariam caso eles não obedecessem. Após isso, então Eugene ordena que seus companheiros de prisão se deitem no chão, não querendo mais que ninguém morresse, então todos eles obedeceram imediatamente às ordens do general. O diretor Winter então pede ao Eugene para devolver a bandeira, mas o homem se recusa. Depois disso, Eugene se virou e começou a caminhar em direção ao mastro para erguer a bandeira. Winter ordena que Eugene ficasse parado, mas o homem apenas ignora. Vendo que o homem não iria parar, Winter ordena que suas tropas atirem no Eugene, mas acaba que ninguém dispara. Ele continua ordenando que atirassem no Eugene, mas ninguém obedece, incluindo seu braço direito, o capitão Pérez. Como ninguém obedeceu às suas ordens e se recusaram a matar o Eugene, Winter então tomou as medidas próprias, atirando nas costas do Eugene quando o homem começou a levantar a bandeira. Apesar de ter tomado um tiro, o general Eugene continua levantando a bandeira até a sua última gota de sangue. Deixa seu F nos comentários pelo Eugene. Nessa hora, o capitão Pérez aponta sua arma para o Winter e prende o diretor por ter atirado no Eugene. Depois disso, os presos se levantam e começam a saudar a bandeira. O Winter fica surpreso ao saber que o Eugene tinha hasteado a bandeira corretamente, o que significa que ele atirou no homem sem motivo nenhum. Nessa hora, o general Wheeler finalmente chega e o diretor Winter foi imediatamente levado algemado até a prisão. E o filme O Último Castelo termina quando os prisioneiros constroem um novo muro com um memorial aos seus amigos que morreram, dos quais os nomes de Aguilar e Eugene estavam gravados na pedra. Quer escolher qual que vai ser o filme do próximo vídeo? Eu vou te dar duas opções e você vota nos comentários. O primeiro filme se chama João e Maria, que foram abandonados pelos pais na sombria floresta e acabaram indo parar na casa de uma malvada bruxa. O trauma foi tão grande que quando cresceram eles se tornaram caçadores de bruxa. Opção número 2, a prisão impossível de fugir. Essa é a fuga da prisão mais difícil da história, onde 200 prisioneiros quebram as paredes dos muros com seus corpos para assim conseguirem fugir. E aí, você escolhe o filme 1 ou 2? Vota aí nos comentários.